dia. Graça e paz, irmãos. Fico feliz quando eu vejo algo assim, porque é precioso demais para qualquer pastor, porque o propósito do pastor, na verdade, está dentro da palavra que eu vou ministrar agora. O propósito do pastor é ver realmente um rebanho crescendo, sadio, inteligente. E ontem eu estava ali na chácara. Semana passada nós estivemos com quantas crianças? Quem pode me lembrar aí que eu já estou 45 crianças fazendo o nosso encontro Kids com a pastora Dina e os demais irmãos. E ontem estive ali no encontro da nossa igreja do Jardim Oratório, 32 vidas lá. Estive falando para eles num tempo precioso lá. E a gente vê a grandeza. E quando cheguei em casa, entrando na rede social, estava vendo as fotos do culto do amigo ontem. Que coisa tremenda. Os jovens, praticamente não tem nenhum aqui, porque nós temos uma marcha para Jesus daqui um pouco. Ali no jardim já... Ah, tem o Danilo ali, é jovem ainda, né? Porque está barbudo, né? Está no propósito. E nós vamos ter uma marcha agora, acho que já deve ter começado, às 10 horas no Jardim Oratório. E a IBR foi convidado. Os irmãos estão organizando ali da Brasa Viva. E nós somos uma igreja que gostamos de ter comunhão com todo mundo. Não é verdade? E eles pediram para a gente estar, e nosso Ministério de Louvor vai estar também adorando ao Senhor ali. Daqui um pouco nós vamos estar lá. Eu não convido os irmãos, que a maioria aqui tem que fazer almoço, tudo, né? Mas se você não tiver, vale a pena estar num momento ali juntos para divulgarmos o nome de Jesus. Esse louvor aqui, ele faz você assim, se colocar prostrado mesmo, né? Seja exaltado. Nosso propósito é esse, irmão. Tudo que nós fazemos em nossas vidas tem que ser para exaltar o Senhor. Eu tenho aprendido isso, irmão, na minha vida, nesses quase 30 anos de evangelho. Eu tenho aprendido isso, irmão. Por alguns anos da minha vida, eu andei para agradar as pessoas, eu falava para agradar as pessoas, eu fazia coisas para mostrar para as pessoas. E você sabe que eu nunca fui abençoado por isso? Sabe? Nunca fui tão abençoado, porque, irmãos, tudo que nós temos que fazer, você pode ver, tem pessoas que vão à igreja, não comecei a palavra não, é só um comentário. Tem pessoas que vão à igreja, mas ele vai por obrigação. Ele vai com medo de ir para o inferno. Ele vai porque quer um milagre. Ele vai para a igreja porque ele quer a cura para o marido. Ele vai para a igreja porque ele quer que o filho saia das drogas. Pastor, tem alguma coisa de errado nisso? Tem não. Não tem nada de errado. E aliás, ele é o único que pode fazer tudo isso. Mas irmão, você imagina Deus lá nos céus, olhando para você e sabendo que você está aqui com o único propósito, exaltar a Ele. Sim, irmãos, exaltar o Senhor. Preste bem atenção, eu falei isso ontem lá no encontro. O salmista diz que antes de sermos qualquer partícula no ventre da nossa mãe, você quer que eu traduza isso? Antes da espermatozoide do teu pai fecundar o óvulo da tua mãe, antes disso, o Senhor já te conhecia. É brincadeira esse Deus, irmãos? É brincadeira, irmãos? Ele já me conhecia e ele diz: Zé Carlos, eu tenho o melhor dessa terra para você. Irmãos, você acha... Deixa eu começar logo aqui, né? Senão eu vou acabar pregando meus tópicos. Mas você acha que esse Deus, irmãos, ele não conhece a tua necessidade? Você acha que esse Deus não sabe o que você está sentindo agora? Você acha que esse Deus não tem acompanhado o teu deitar e o teu levantar? Você acha que esse Deus não tem sondado o teu coração e visto todos esses sentimentos que está dentro de você? Se Ele, irmão, antes de você ser qualquer partícula de existência no ventre da tua mãe, já te conhecia, irmão, diga para o teu irmão: Deus te conhece mais do que ninguém.
E diga para o teu irmão: o único que conhece verdadeiramente o teu coração é Deus. Nem você conhece teu coração. Então, meu irmão, o que nós devíamos fazer nessa manhã? Seja exaltado, seja exaltado, exalta. Era só isso. Porque, irmão, o que Ele quiser que vai ser o meu final de domingo, vai ser. E não adianta eu questionar, porque Ele é Deus. Irmão, o que Ele quiser fazer no decorrer da semana, Ele vai fazer. Irmãos, como eu demorei para aprender isso, irmão. Eu chegava a orar e dizia assim, eu pensava que Deus agia pela minha oração. Então a minha oração era mais ou menos assim: oh Deus de Elias, oh Deus que manda fogo, Senhor, ou tu faz ou me arrebenta. Como se tivesse algum poder nessa oração, coisa ridícula. Hoje eu vejo, irmão, como era tão ridículo diante de Deus, como se Deus não me conhecesse. Eu fazia uma oração de 10 minutos, depois não tinha mais voz. Eu falava para Deus, sabe, de uma maneira como se Ele fosse culpado, se Ele não soubesse da tua existência ou da minha existência. Diga para o teu irmão: fique em paz, só exalte a Deus. Por isso que nós falamos assim, nós estamos vindo para um culto de celebração. Ah, pastor, mas um culto de celebração? Culto de celebração é culto de festa, é culto de alegria. Sim, senhor, nós estamos vindo para isso, para exaltar esse Deus, irmãos. Porque as demais coisas Ele já tem feito na minha e na tua vida. Quem é feliz com Jesus, diga amém. Amém. Outro dia eu estava meditando assim, tem Deus que faz cada coisa na vida da gente. Eu estava olhando esse outro louvor. Hoje o louvor realmente me deixou muito sensível. Esse louvor da graça. Eu falei: meu Deus, o que eu faço para merecer isso? Sabe, eu não sou a melhor pessoa desse mundo. Eu não sou esse pai tão tremendo. Eu não sou esse marido tão excelente. Eu não sou esse pastor tão maravilhoso. Deus, por quê? Aí Ele diz: é a minha graça. Então dá uma olhadinha no teu irmão e diga: tudo que você tem é a graça de Deus. Por isso, irmãos, eu quero compartilhar, aliás, quero dar continuidade à palavra que eu comecei a ministrar domingo, e eu tenho que correr logo, senão não acabando essa palavra nunca, e toda semana eu vou estar ministrando ela. Mas eu quero falar para vocês a palavra de Deus lá em Mateus 16, 15 e 16, e João 6, 68, está no PowerPoint. Quem achou, se coloque sobre os pés em reverência à palavra de Deus. E diz assim a palavra de Deus: E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. João 6. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Feche teus olhos. Deus, te agradeço, Pai, por esta palavra, a qual o Senhor já tem enchido o meu coração de alegria, ao qual o Senhor tem me dado cada dia que eu leio ela uma revelação, Senhor. E eu quero que nesta manhã não seja diferente aos nossos corações, que o Senhor possa trazer uma revelação para cada um dos teus filhos que aqui estão nessa manhã, que eles possam obter algo do Senhor, para trazer crescimento para a vida espiritual deles. Por isso, Senhor, que possamos neste momento aquietar os nossos corações, aquietar, Senhor, os nossos pensamentos, e recebermos a Tua palavra para nossas vidas, no nome de Jesus. Cumprimento teu irmão, diga para ele uma boa palavra. Tomamos assentos. Só concluindo o que eu estava dizendo, eu fiquei muito feliz, porque esse mês praticamente nós estamos ocupando a chácara da Dona Judite o mês inteiro. Semana passada estivemos ali com as crianças, ontem o pastor Vanderlei com a igreja do Jardim Oratório, e no próximo sábado o nosso encontro da rede de jovens. Algo maravilhoso, irmãos. Se você for analisar nesse mês,
a IBR, juntando as IBRs, eu acredito que os jovens levam uma média de umas 70 pessoas, mais de 120 pessoas junto com as crianças sendo evangelizadas para a glória de Deus. E eu quero falar para vocês a respeito dessa palavra que eu comecei no domingo passado, a pergunta das perguntas. Por que a pergunta das perguntas, irmãos? Eu ouvi alguém dizer assim, mas o pastor está com uns temas, né? Mas para meditar um pouco, irmão. Qual que é a pergunta das perguntas? Irmãos, o que Jesus Cristo é para você? O que você pensa de Jesus Cristo? Irmão, essa é a pergunta mais importante de todas. De todas as perguntas que você pode imaginar, que você possa fazer, ou que alguém possa fazer para você, a mais importante, a pergunta das perguntas para nós é isso. O que você pensa de Jesus Cristo? Aí você me pergunta, por que isso, pastor? Porque esta pergunta é a pergunta das perguntas. Porque ela, irmãos, é muito séria. De fato, irmão, a mais importante de todas. Porque, segundo o que você pensa de Jesus, isto é, o que Ele é para você? Ele é simplesmente um Deus que vai te abençoar quando você precisa? Ele realmente é um objeto de confiança e de afeto ou não? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é? Porque aquilo que eu acabei de dizer agora para vocês. Existem pessoas que dizem, eu amo Jesus, mas você ama Jesus por quê? Quem é Jesus para você? E nós falamos na domingo passado, a respeito que Jesus é o quê? Um verdadeiro amigo. Por que Jesus é um verdadeiro amigo? Só recapitulando para aqueles que não estavam aqui domingo. Por que Jesus é um verdadeiro amigo, irmão? Porque o Senhor, na verdade, Ele quer que nós tenhamos, se tem alguém na face da terra, que quer que você tenha uma vida de sentido, com significado e com realizações, é Jesus. Jesus não te criou, me desculpa essa palavra, mas Jesus não te criou você para você viver de uma forma medíocre nessa terra. Você não caiu de paraquedas nesse planeta, você não veio do acaso, não, você foi criado por Deus sim, para ter uma vida significativa, para ter uma vida com sentido e para ter uma vida de realizações. Se isso não tem acontecido com você, é porque você está procurando outros amigos. Agora o teu verdadeiro amigo, ele sonha isso para você. Uma pessoa que não sonha a tua felicidade, uma pessoa que critica, vive criticando você, não é teu amigo. O verdadeiro amigo é aquele que sonha para a sua vida, uma vida de significado, uma vida de realizações, uma vida de sentido. E Jesus, Ele quer isso para nós. A minha vida não tinha sentido. Eu disse ontem lá no encontro, irmãos, a minha vida não tinha sentido. Eu casado, novo, 20 anos de idade, a minha esposa grávida do Tiago, que hoje é o pastor da rede de jovens aqui na IBR, irmãos, o meu maior sonho era ter um filho homem. Eu tinha sonho de jogar bola com ele, de correr para cima e para baixo com ele, de levar ele para os lugares, como todo marido, ele tem um sonho de ter um filho homem. Depois eu queria ter uma mulher, mas acho que Deus levou tão a sério o meu sonho, que acabei tendo 4 filhos homens. Mas tudo bem, hoje eu tenho uma netinha. Mas irmãos, era o meu sonho. Agora irmãos, casadinho de novo, sabe irmãos, algo assim, tudo certinho, vem uma angústia no meu coração, vem uma tristeza no meu coração, e eu quero de qualquer maneira arrebentar com a minha vida, acabar com a minha vida. Tentei me matar várias vezes, mas por que isso, irmão? Você acha que isso é o que um amigo quer? Isso é o que um amigo verdadeiro deseja para alguém? Não. Não, irmãos. E hoje eu reconheço, sabe por quê? Porque no dia que eu percebi que me convidaram para ir para uma igreja, eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, irmão, meu último desejo era ser crente. Eu dizia, não, isso é para quando eu ficar bem velhinho, depois que eu aproveitar tudo que eu tenho na vida.
Depois que eu fizer de tudo, aí eu vou para a igreja. Mas agora não. Mas aí, irmão, eu vi que minha vida estava arrebentada. E um dia, irmão, depois que eu aceitei Jesus, um amigo meu chegou e disse: ô Joca, que é isso, rapaz? Agora você é irmão, meu. Deixou nós, agora não vai mais para as noitadas com a gente, agora não sai mais com a gente, agora você, Aí eu olhei para ele e disse: vocês são grandes amigos. Nos criamos juntos, sabe? Crescemos juntos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Por mais que vocês sejam grandes amigos, o que eu estava vivendo, o que eu estava passando, vocês não podiam resolver. Mas eu encontrei um amigo que curou minhas enfermidades, tirou a tristeza do meu coração, porque eu tentava me alegrar lá nos bailes com você. Até às vezes enchia a cara para esquecer um pouco da dor que eu sentia. E vocês foram amigos, mas hoje eu conheci o verdadeiro amigo. Um verdadeiro amigo que não só quer momentos para a minha vida, mas ele tem um projeto maior. O verdadeiro amigo, seu irmão, é aquele que não simplesmente aproveita da sua vida em alguns momentos, ou te traz alegria. Que alegria é essa que é um churrasquinho no final da tarde? Que alegria é essa que é um churrasquinho, ou uma rodada de cerveja? Isso é amigo? Não, irmão. O amigo é aquele que deseja algo verdadeiro para a sua vida, algo significativo, algo que lá na frente você vai ser uma pessoa de status, de posição, você vai construir algo na sua vida. Amigo não é aquele que fica dando risada e contando piada nas esquinas e fazendo alegrar como fosse o bobo da corte. Não, amigo é aquele, irmão, que deseja para você algo significativo para a sua vida, tem sentido. Então você quer conhecer o verdadeiro amigo? Jesus. Mas isso eu já falei domingo passado. Mas eu me empolgo muito quando eu falo desse amigo, né? Eu gosto demais desse amigo, sabe? É por isso que eu digo para você, esse amigo tem que ser exaltado. Eu tenho que exaltar esse amigo. O verdadeiro amigo, ele só quer coisas boas para nós, irmãos. Presta atenção, o verdadeiro amigo só quer coisas boas para você. Se você tem um amigo que não deseja coisas boas, vive criticando você, vive falando coisas da sua vida, sai fora, isso não é amigo coisa nenhuma. Corra para Jesus e diz: esse é meu verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo, irmão, é aquele que age por convicção. Presta atenção, o verdadeiro amigo, ele age com convicção mesmo sem sentir vontade. Presta atenção, irmão, nós vimos ali uma cena de Jesus na cruz. Você acha que é a vontade de Jesus, irmão, era aquela ser açoitado e crucificado? De jeito nenhum. Ao ponto, quando ele estava lá no Getsemane, olhando para aquele sofrimento, ele disse: pai, afasta de mim. Porque não era, irmão. Mas ele olhou para nós e disse: mas calma aí, pai, se eu não passar por isso, o que vai ser dos meus amigos? Pai, se eu não for crucificado, o que vai ser dos meus amigos? Mas, irmão, imagine só, você não valia nada, né, Zebedeu? Não valia nada. Agora, irmão, amigo é esse, que ele age por convicção, ainda que eu e Zebedeu não merecesse. Isso é ou não é amigo, irmão? Você acha que eu merecia Jesus morrer na cruz? Você também não é santinho, não. Você acha que você merecia Jesus morrer na cruz por você? Não, mas o verdadeiro amigo é que é aquele que age ainda só por convicção, ainda que nós não mereçamos. Mas pastor, isso não é hipocrisia? Não, é acreditar que um dia eu, Zebedeu, ia mudar de vida. Amigo é isso, é aquele que acredita, você vai mudar. Por isso nós somos uma igreja em célula, irmão. Nós saímos daqui desse prédio que não dá para o pastor cuidar de todo mundo, e nós reunimos nas casas de 10, 15 pessoas para dizer: você tem um amigo e nós vamos te cuidar. Eu não vou desistir de você enquanto você não desistir de você mesmo. Eu vou caminhar com você. Mas que besteira é essa? Você nem é da minha família. Pois isso mesmo, porque eu conheci um verdadeiro amigo e você vai conhecer ele também. Irmãos, você sabe qual é a maior necessidade da igreja? É apresentar esse amigo Jesus. Então, irmãos, nós temos que atentar para isso. O verdadeiro amigo é aquele que quer uma vida cheia de sentido para nós. Mas isso eu já falei a semana passada. Irmãos, segundo ponto. O que você pensa a respeito de Jesus? Diga comigo. Jesus é o meu bom pastor. Você pode dizer isso mais forte? Jesus é o meu bom pastor. Irmão, o pastor é quem pastoreia,
é quem cuida do rebanho, é o responsável pelas ovelhas. Então Jesus é o meu bom pastor. É isso que eu penso dele, irmão. Por isso que essa pergunta é a pergunta das perguntas. Porque se você não tiver entendimento de quem é Jesus para você, irmão, você vai viver uma vida desarragada, largado, uma vida perdida. Se você não entender, irmão, que a maior pergunta da sua vida, o maior motivo da falta de sucesso, da sua felicidade, do seu desprezo, da sua depressão, é essa pergunta: o que Jesus representa para você? O que ele significa? Por quê, irmão? Porque o salmista Davi, ele dá um exemplo muito grande. Quem era Davi? Davi, ele era um pastor de ovelhas, sim ou não? Eu não entendi, sim ou não? Sim. Davi era um pastor de ovelhas. E Davi aqui, irmãos, ele mostra para nós, ele usa a figura, Davi sendo um pastor, ele usa a figura do bom pastor. Pode mudar para o segundo tópico, eu pulei tudo, né? Aqui agora nós temos uma TVzinha ali. Então o que acontece, irmãos? Ele usa essa figura do pastor lá no Salmo 23, para mostrar o quê? Para mostrar como ele se sentia como ovelha em relação a Deus, o seu pastor. Olha que coisa gloriosa. Davi era um pastor de ovelha. E Davi pega a figura de pastor agora, e ele diz, eu vou mostrar para vocês como igreja, o que eu me sinto. Eu, um pastor, como é que eu me sinto na posição de uma ovelha? Cuidado pelo meu Deus. E aí ele escreve o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Então ele começa a mostrar aqui no Salmo 23 o que, irmão? Ele começa a mostrar como que ele se sentia como pastor, ou melhor dizer, como ovelha, na mão do seu pastor Jesus. Eu te pergunto, como é que você se sente, irmão? Como é que você se sente como ovelha na mão do seu pastor? Davi, quando ele escreve aqui o Salmo 23, se você tiver sua Bíblia aí, você abra, você vai ver, irmão, que ele deixa bem claro: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, o pastor, ele cuida. Se você entender quem é Jesus, você vai entender que Jesus vai cuidar de você e nada vai te faltar. Olha o que Davi está dizendo: eu não sou cuidado por qualquer pessoa, não. Eu não sou cuidado por patrão, não. Eu não sou cuidado por vizinho, não. Eu sou cuidado por um bom pastor e nada vai me faltar. Essa pergunta, irmão, você tem que responder, você tem que entender o que significa esse Jesus para você, meu querido. Por que existem tantas pessoas aí perdidas, tantas pessoas sem saber o significado, crentes até, triste, sabe? Pastor, estou na prova, estou na luta, pastor, estou sofrendo. Mas por que tudo isso? Por que você está passando isso? Hoje o pessoal do PowerPoint está cochilando, né? É o 2, filho. Oi, aqui está 1, aqui chega depois. Então, o que acontece, queridos? Essa resposta que você vai dar é o sentido de vida que você está levando. Porque quando Davi se coloca aqui diante do seu pastor, ele está dizendo o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que ele faz em verdes pastos ele repousar. Quer dizer, ele é aquele que vai me trazer sossego, paz, irmão. Ele vai sempre me dar o melhor. Ele faz eu repousar. Repousar nos fala, irmão, de uma posição tranquila, de uma posição de satisfação, de uma posição de privilégio. O que é o seu Jesus para você, irmão? Ele é o teu pastor? Se ele é o teu pastor, por que você reclama tanto da vida? Se ele é o teu pastor, por que você reclama tanto das coisas? Se ele é o teu pastor, por que você, sabe, só vive questionando as coisas?
Se é Ele que vai fazer eu repousar em pastos verdejantes, é o Senhor que vai trazer paz para a minha vida. Irmão, quando eu estou angustiado com alguma coisa, eu digo: Senhor, traz um refrigério para a minha alma, porque a alma é o alojamento dos sentimentos. Todo sentimento que você tem sentido está dentro da tua alma. Eu falo assim: Senhor, me leva para pastos verdejantes, que eu possa ter paz agora, porque Ele é o meu pastor, irmão. Eu sou ovelha dele, irmão. Eu não preciso ficar, desesperado. Não, oh meu Deus do céu, hoje eu estou sem paz, hoje ninguém me liga, hoje não sei o quê, hoje... Que é isso, irmão? Quem é o seu pastor? O meu não é um pastor qualquer não, o meu é o bom pastor. O salmista aqui mostra para nós, irmãos, que nada vai me faltar. E ele prossegue dizendo e mostrando essa qualidade de pastor aqui de uma forma tão preciosa, porque ele diz: Ele me conduz às águas tranquilas e restaura-me o vigor, quer dizer, Ele refrigera a minha alma. Irmãos, ele está mostrando essa qualidade grande desse pastor. Alguém disse assim: Pastor Zé Carlos, puxa, mas você é tão calmo. Não, irmão, eu não sou calmo, você está enganado. Nossa, mas você é tão paciente. Eu também não sou paciente. Poxa, mas como é que o senhor age dessa maneira? Porque, irmãos, eu tenho um bom pastor. Eu sou ovelha e eu tenho um pastor, e ele cuida de mim, irmãos. Então, a partir de hoje, Deus não é simplesmente o meu salvador. O meu pastor não é simplesmente o meu salvador. O meu pastor, ele é o meu objeto de confiança, irmão. Eu confio nele, ainda que está trovejando, está relampeando, ainda que está a maior tempestade, eu sou cuidado pelo um pastor, pelo bom pastor. Então você pode confiar. Diga para o teu irmão: nele você pode confiar. Porque o salmista, irmãos, ele diz aqui: olha, guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome. Olha só a paz que Davi começa a dizer aqui no Salmo 23. Irmão, essa paz você tem que ter, meu irmão. A ovelha tem que ter essa paz. A ovelha tem que ter essa paz. Você está angustiado: pastor, eu tenho vivido muito angustiado. Você anda muito triste. Pastor, diz muito desesperado. Pastor, tu não sabe como é que está a minha vida. Então você precisa conhecer hoje esse bom pastor, irmão. Você precisa, porque o salmista, ele diz aqui, mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque aonde que Deus está? Aonde que Deus está, irmão? Comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio do inferno, Ele está comigo. Irmão, esse é o bom pastor. Você é a ovelha dele. Você é a ovelha dele. Você parece estar andando como ovelha desgarrada. Se você hoje é uma pessoa sem confiança, sem fé, sem alegria, sem paz, você está andando como uma ovelha desgarrada. Você tem que voltar para o aprisco do Senhor hoje. Você tem que voltar para esse aprisco. Porque, irmão, uma ovelha com um pastor desse precisa andar desesperado? Uma ovelha com um pastor desse precisa andar angustiado? Se você está angustiado, você está fora do aprisco. Porque eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho, irmãos. A Bíblia diz que ainda que teu pai e tua mãe te desamparem, o Senhor Jesus nunca vai te desamparar. Então, o salmista traz isso para nós de uma forma muito preciosa. Ele ainda diz assim: olha, Senhor, prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele está dizendo: Senhor, quando o Senhor pega esse óleo, unja a minha cabeça. Ungir, irmão, é uma posição de mostrar grandeza, de mostrar poder. Ele diz: unja a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. As pessoas vão ver eu ser farta, eu ser prósperos, e que meus inimigos vejam tudo isso. Que meus inimigos vejam que eu tenho um pastor. Agora presta atenção, irmão. Na sua empresa todo mundo sabe que você é crente. Na sua rua todo mundo sabe que você é crente. Mas sabe o que acontece, irmão? O seu comportamento é tão estranho que ninguém quer esse pastor para a vida deles, não. Porque as pessoas, irmãos, vão ver na minha rua
As pessoas vão ver aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu ando, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho alguém que cuida de mim. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim: meu Deus do céu, por que você é um cara tão calmo assim? Porque eu nunca vejo você desesperado. Você vai dizer: porque eu tenho um pastor que cuida de mim. Eu tenho um pastor que zela de mim. Então, irmãos, quando você se torna essa pessoa comum, essa pessoa resmunguenta, essa pessoa, sabe, reclamona, essa pessoa brava, você é conhecida nessa rua como uma pessoa agressiva, uma pessoa que qualquer coisa, como é que fala? Quebra o barraco, não é isso? Irmão. Gente, o salmista, ele mostra a posição de uma ovelha. Diga para o teu irmão: você é ovelha do meu pai. Irmãos, você tem alguém que cuida de você. Então, nós temos que atentar para esse detalhe, porque Jesus, ele usa essa figura do pastor e coloca-se como bom pastor. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o Senhor, irmãos, se preciso for, Ele morreria outra vez por você, porque Ele dá a sua vida por você. O Senhor é aquele que cuida de você, o Senhor é aquele que zela de você. Sabe, irmão, você sabe qual é a tarefa do pastor no Oriente, irmão? O pastor no Oriente, a função dele, a tarefa dele é ficar sempre atento ao inimigo, ao ataque do inimigo para o seu rebanho. Então, os pastores lá no Oriente, eles estão ali, irmãos, olhando, e os olhos deles ficam vigiando. Os olhos deles ficam a todo momento atento ao inimigo, atento para que nenhuma das suas ovelhas seja atacada. Assim é o Senhor, irmão. O Senhor é esse pastor, sabe, porque Ele quer te defender. Ele não permite que nós sejamos agredidos pelo inimigo. O Senhor é que nos protege, irmão. O Senhor é que nos guarda. Qual é a mentalidade que você tem? Tem pessoas que dizem: fulano agora vai ter que provar, fulano agora vai ter que mostrar, eu não falei nada, mas agora ele vai ter que provar, porque comigo é assim, eu não sou bobo não. Irmão, você não precisa disso. Diga para o teu irmão: você tem um pastor, querido, que está de olho em tudo que falam de você. Ele sonda os seus pensamentos, Ele sonda a sua vida. Você não precisa fazer vingança de ninguém. Tira isso do teu coração. Você não precisa tirar satisfação com ninguém. Você tem um pastor, irmãos, que te defende. Você tem um pastor: mas pai, pastor, o senhor não entende, eu estou passando por uma luta, eu estou sendo agredida verbalmente. Calma, você tem alguém que cuida de você. Amém? Jesus, Ele é o que para você? É o bom pastor? Então se coloque na posição de ovelha. Se coloque na posição de ovelha. Se coloque na posição de ovelha. Você sabe por que as coisas não estão acontecendo na sua vida? Sabe por que as coisas não fluem na sua vida? Porque você não está na posição de pastor. Você está mais na posição de cabrito. Quem já criou ovelha, cabrito, bode? Como é que cria? A ovelha dá trabalho? A ovelha não dá trabalho, irmão. A ovelha, minha mãe sempre dizia assim: uma ovelha doida bota um rebanho. Porque a ovelha, irmão, ela é muito mansa. A ovelha, ela não dá trabalho nenhum. Agora o bode dá. Eita, bicho, para dar trabalho é bode. O bode vive pulando cerca. Alguém já? Lá no norte, na minha terra, só é ovelha, bode, cabrito, até hoje. Mas dá um trabalho danado, irmão. E pula a cerca, e arrebenta a cerca. E é uma luta. Agora você, irmão, você age como um bode, em vez de agir como uma ovelha. A ovelha, irmão, é aquela que fica quietinha ali no cantinho assim. E fica confiando aonde? No seu pastor. Seu pastor que guarda. Seu pastor que protege. Se o pastor não tiver de olho na ovelha, a ovelha morre. Porque ela é indefesa. A ovelha não é que nem um bode que vai para cima, não. O bode, ainda que ele não tem chifre, ele acha que tem. Vai e mete a cabeça. Tá!
Quem já viu uns bodes sem chifre? Tem uns bodes sem chifre, olha, que ele acha que tem chifre, ele vai e mete a testa, né? E você é assim, irmão, você vive metendo a testa em tudo. Você não, e comigo é assim, eu sou nervoso. Meu filho, para! Você precisa aprender a ser ovelha. Porque Deus só vai cuidar de você. Olha o que eu vou dizer. Deus só vai cuidar de você quando você se tornar uma ovelha. Enquanto você tiver essa atitude de querer fazer as coisas pela sua força, pelo seu entendimento, porque eu sei, porque eu posso, porque eu entendo, esquece. O bom pastor não pode cuidar de uma ovelha assim. Porque isso não é posição de ovelha. Então, irmão, presta atenção. Ocupe a sua posição de ovelha. Diga comigo, a partir de hoje, serei ovelha do aprisco do Senhor. Irmãos, o papel do pastor do Oriente era curar todas as ovelhas feridas. Irmãos, o Senhor é a nossa cura. O Senhor, irmão, é a tua cura. Você pode ficar em paz. A função do pastor do Oriente era salvar as ovelhas perdidas, presas numa armadilha. Então você tem alguém que vai cuidar de você. O papel do pastor, irmãos, é amar um rebanho, compartilhando sua vida, de forma que ela venha a ter confiança. Presta atenção, tudo que Deus tem feito na sua vida, irmão, é para você adquirir confiança. Quando eu disse para vocês que eu vivi uma vida inteira, achando, irmão, que eu servia um Deus, que o meu Deus era mais ou menos assim, irmão. As coisas não estavam acontecendo, eu dizia: Deus, eu quero que o Senhor prove, o Senhor mande não sei quantos anjos, e o Senhor faça isso. A minha vida era assim, irmão. Eu não confiava no Senhor. Tem gente, irmão, que só vive buscando Deus para pedir para Deus guerrear por ele, para Deus fazer isso na vida dele. Irmão, para com isso, se coloque na posição de ovelha, aprende a confiar no teu pastor. Ele zela por você, ele cuida de você num todo. Deus não está esquecendo de nenhuma área da sua vida. Mas pastor Zé Carlos, por que a minha área sentimental está arrebentada? É para que você adquirir algumas experiências. Presta atenção, teu pastor está de olho em você. Por que a minha vida financeira está arrebentada? É para você adquirir algumas experiências. Mas o teu pastor está de olho em você. O teu pastor zela. Quem é Jesus para você, irmão? Adianta você dizer que é crente e não confiar no seu pastor? Adianta você dizer: não, Jesus é o bom pastor. Tem gente que coloca lá o Salmo 23 na parede da casa dele. Mas você vai na casa dele e está lá arrancando os cabelos de nervoso. Então por que adianta aquele negócio lá na tua parede? Ué, lá está escrito o quê? Olha só, lá está escrito o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Agora você chega na casa da pessoa: não, porque não sei o quê, que miséria de vida, que agora não tem Cristo, que não... Meu Deus do céu, está lá escrito na parede. Para que esse negócio na parede? E tem uns que abrem a Bíblia, né? Abre a Bíblia e põe lá. Irmãos, simbolicamente eu acredito que uma pessoa que faz isso tem uma confiança. Mas quando você chega na casa da pessoa, que veja a pessoa arrebentando tudo, arrancando os cabelos da cabeça, você fala: meu Deus do céu, quem é Jesus para você, irmão? Acorda. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta mais importante. Aí você me responde: Jesus é meu bom pastor. Então, mostre isso como ovelha. Aprenda a ser ovelha. Por quê? Porque durante a Segunda Guerra Mundial, um pastor, na verdade, era um piloto que ele guiava os outros pilotos. Sabia disso? O pastor na Segunda Guerra Mundial era um piloto que guiava os outros pilotos. Quer dizer, quando o avião estava danificado, um avião era atingido na guerra, aí ia um pastor, ou seja, ia um outro avião que fazia esse papel de pastor, ia voar do lado dele, visualizando o avião, até que aquele avião pousasse num lugar seguro. O nosso Jesus não é diferente, irmão. Ele disse: ainda que você ande no vale da sombra da morte. Tem um cântico muito antigo, eu estou sem o pessoal da velha guarda aqui, mas ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Alguém conhece? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não temerei, não temerei, não temerei. Então, irmãos, o pastor, ele é esse. Ele ia visualizando. E Jesus não é diferente, irmão. Ele diz, ainda que você ande no vale da sombra da morte, eu estou contigo. Então, a partir do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, os olhos do teu pastor estão sobre você. Ele tem acompanhado tudo. Ele tem te visto, irmão. Você está dormindo, os olhos dele estão lá. Você acorda, os olhos dele estão lá. Você vai escovar os dentes, os olhos dele estão lá. Você senta para almoçar, os olhos dele estão lá. Você dá um beijo no marido, os olhos dele estão lá. Você dá um abraço no filho, os olhos dele estão lá. Ele te guia em todos os momentos da sua vida. Você está lá na escola, os olhos dele estão lá. E lá no trabalho, os olhos dele estão lá. E lá na feira? E lá na feira? Pois é, tem gente que não acha. Tem um pastor amigo meu que ele confessou e deixou. Acho que deixou, ele falou que deixou. Ele ia na feira. Aí chegava lá na feira que Jesus não era o bom pastor para ele não entendia, tem muitos crentes que não entendem. Aí ele ia na feira, irmão, aí chegava lá na banca da laranja, por exemplo, ele fala assim, quanto que é a dúzia da laranja? Aí o cara fala assim, quanto é uma dúzia de laranja, irmãos? R$3. R$3, ele diz R$3, mas está muito caro essa laranja. O cara falou, não, está barato, barateou. Aí ele falou assim, mas quanto que é mesmo essa laranja? É R$3. Ele falou, eu não sei se eu vou levar não, 1, 2, 3. Pô, mas essa laranja, ela é doce? Aí o cara falou, não, é doce, você quer experimentar? Aí pega uma, dá uma casquinha. Ele diz, eu acho que eu vou levar 1, 2, quer dizer, já tinha 3 lá, né? Essa laranja está cara, acho que eu não vou levar não. Não, leva, tá barato, então tá bom, me dá uma dúzia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantas laranjas está levando, irmão? Fora as 12, está levando mais 5. E ele fazia isso direto na feira. Ele voltava com 2 sacolas de feira. Aí ele falou assim que virou um hábito. Né? Virou um hábito. Aí chegou um dia, ele está lá. Os olhos, pastor, mas como é que os olhos de Deus? Irmãos, como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco numa língua figurativa. Se Deus é espírito, Deus não tem mão, tem mão? Deus tem braço? Deus tem perna? Deus tem olho? Não, Deus é espírito, não tem. Mas para nós entendermos Deus falar, Deus tem que falar numa linguagem figurativa. Como é que chama essa linguagem, pastora, ou professora? Antropomorfismo. Esse palavrão significa linguagem figurativa. Então, é dessa maneira que Deus fala conosco. Então, para mim entender que os olhos de Deus estão sobre mim, que Deus está me vendo, eu tenho que entender que Deus tem olho. Mas, na verdade, irmão, Deus é espírito. Então, tudo está debaixo dos olhos do Senhor. O que eu imagino? Tem 2 olhão assim em cima de mim. Mas é dessa maneira, porque Deus, irmãos, Ele vê tudo. Então, para nós entendermos, Deus vai fazer isso. Aí, irmãos, tem muitas pessoas que falam assim, como é que Deus vai falar? O camarada está lá na banca da feira, 1, 2, aí Deus vai pegar e colocar o dedo e diz, não, menino, Deus vai fazer isso? Deus é espírito, como é que Deus vai fazer então, irmão? Deixa eu te falar, está lá Gilberto, confessei quem é. Mas não é esse Gilberto nosso não, é um pastor. Aí está lá o Gilberto, comprando, pastor Gilberto comprando laranja. Aí ele começa, como é que conta essa laranja? R$3. Não, essa laranja é doce? 1, 2, 3. Aí o irmão diz, pastor Gilberto. Rapaz, a cara do homem caiu. Ele disse, vala meu Deus do céu, não é que os olhos de Deus estão em todo lugar mesmo. Deus mandou o menino, na hora que ele preparou para dar o bote na laranja, que ele começou a contar, chegou um irmão, deu Pai do Senhor. Diga para o teu irmão, é assim que Deus faz. O teu pastor às vezes coloca pessoas que você nem imagina no teu caminho, na hora, porque ele está dizendo, filho, presta atenção, eu sou o teu pastor, e o pastor cuida das ovelhas.
Quando alguém chama a atenção de você, não é porque a pessoa não te ama, não. É porque o pastor tem que falar com você. E como é que o pastor vai falar com você? Você acha que o pastor vai pegar um cajado e chegar na tua cabeça assim? Não tem como, irmão. Deus é Espírito. Então o que Deus vai fazer? Deus vai colocar o pastor. Você acha que eu estou jogando indireta para a sua vida? Você acha que o líder de célula está jogando indireta para a sua vida? Você acha que o irmãozinho está questionando você porque ele não gosta de você? A única coisa que você não entende é quem é Jesus para você. Porque como é que você quer que Jesus te ensine algo se ele é Espírito? Ele precisa usar o quê? A matéria-prima dele aqui nessa terra. Quem é? Eu e você, irmão. Então o bom pastor vai usar a minha vida, a tua vida, para nos ensinar as coisas. Às vezes as crianças nos ensinam as coisas. Por quê, irmão? Porque o nosso bom pastor, ele zela. Ele está visualizando, e quando Deus vê uma coisa errada, Ele vai colocar alguém no seu caminho, de alguma maneira. Ele vai colocar um obstáculo, como colocou na vida de muitos homens, porque Ele te ama. Amém, irmãos? A ovelha, irmão, você sabia que a ovelha se apega ao ser humano e aprende a confiar nele? A ovelha é mansa demais, gente. Eu estava ouvindo uma palavra essa semana, muito bonita, pastor Ricardo Goldin, gosto muito dele. E ele falou uma palavra muito linda, irmãos, e é uma verdade. Hoje nós temos muitas ovelhas doentes, pessoas que não têm mais fé, pessoas que não têm mais força de ir para a igreja, pessoas que não acreditam mais em ninguém, pessoas que não acreditam mais na igreja, não acreditam mais no pastor, não acreditam mais no discipulador, não acreditam mais em ninguém. Pessoas que dizem, sabe uma coisa, a igreja é tudo igual, essa coisa aí não funciona, esse negócio quando a gente pensa que é, não é, quando a gente pensa que está fazendo, não está fazendo. Nós conhecemos muitas ovelhas dessa maneira. Mas sabe qual é o problema dessa pessoa? É porque ele lançou uma expectativa muito grande nas pessoas. Irmãos, eu confesso para vocês, não pense que eu não tenho defeito. Não pense, irmãos, eu sempre digo, a IBR, alguém um dia fala assim, pastor, eu não vou mais congregar na IBR por causa disso. Eu acho que uma igreja não pode ter isso. Eu falei assim, amém, irmão. Porque eu sempre digo assim, irmão, se você é perfeito demais, não vem para cá não. Porque só tem duas coisas, ou a gente te estraga, ou você estraga a gente. Porque, irmãos, a única perfeição está no bom pastor. Então hoje tem muitas ovelhas que estão aí desgarradas, culpando o seu sofrimento, o motivo de ir para a igreja, por causa do pastor, por causa do irmão, por causa da irmã, porque fizeram fofoca de mim. Eu quero te perguntar, quem é Jesus para você? Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que a ovelha, ela se apega. Então você se apegou a alguém, você se apegou a uma pessoa. A ovelha tem isso mesmo. Você se apega ao líder, você se apega ao pastor, você se apega ao discipulador, você se apega ao irmão. A ovelha tem uma facilidade muito grande. Agora deixa eu te falar, você está sofrendo essa decepção porque você é ovelha, então diga graças a Deus. Porque o bode não está nem aí não, bode não tem história de pastor para bode não. Bode, irmão, é rebelde mesmo, tá bom aqui, eu vou para lá. Agora a ovelha, tem vezes que a gente até reclama, diz, nossa, como fulano é sentimental. Fulano está chorando porque o líder disse que não vai liderar mais ele. Mas é porque é ovelha, irmão. Se fosse bode, não estava nem aí. A ovelha, irmão, ela se apega. Se você tem um coração duro, se nada para você tem valor, se pessoa nenhuma para você tem valor nenhuma, é porque você não é ovelha. Porque a ovelha se apega. A ovelha, irmãos, ela aprende a confiar. Você sabe por quê? Outro dia alguém disse assim, pastor, deixa eu te falar um negócio. Diga que o senhor compra perfume de mim e qual é o perfume. Por quê? Porque, pastor, todo mundo está pedindo o seu perfume. Eu falei, nossa, é verdade? Nossa, não sabia, acho que eu vou vender perfume. Mas acontece isso? Acontece. Tem gente, irmãos, que vai usar o seu perfume. Por quê? Porque a ovelha se apega. Se apega. Por quê? Porque ela fala assim, puxa, fulano está usando, eu vou usar também. Você já viu alguém dizer assim, larga a mão de ser besta, agora tudo que o pastor vai fazer, você vai fazer também? Mas não é, a ovelha é assim mesmo, irmão. Você já viu a ovelha? Outro dia, faz muitos anos atrás, muitos anos mesmo,
Eu achei muito lindo. Já vi isso várias vezes, mas a primeira vez que eu vi foi nessa igreja. Na época que lá no Parque Dom Pedro, a igreja Deus e Amor, aquela antiga, tinha um ponto de ônibus que vinha para cá, que era ali. Aí, irmãos, eu me lembro que eu vinha vindo de uma igreja lá de Campinas, e eu estava ali 1h da manhã, esperando o último EOSA na época. E eu estou lá, irmão, aí daqui um pouco, eu estava lá numa vigília, aí eu só vi o cara assim, ô Senhor, ô Jesus. Eu falei, rapaz, é o Davi Miranda, né? Tinha uma vontade de ver o Davi Miranda. Aí entrei na igreja para ver o Davi Miranda. E ele ficou orando, ô meu pai, ô Jesus. E eu doidinho para sair atrás do puff. Hoje eu vou ver o Davi Miranda, né, meu? Quando saiu, irmão, era um baixinho desse tamanho. Não era o Davi Miranda. Mas por que, irmão? Ovelha é assim. Ovelha, irmão, ele aprende a falar igual o seu pastor. Fala igualzinho. Ele se torna um discípulo. Por isso que nós somos aqui uma igreja de discípulos. Porque vocês são ovelha. Sabe? Canta, ministra igual. Estava vendo outro dia, acho que ele foi lá, o Diego, ele foi lá para a marcha. Estava vendo o Diego ministrar domingo, né? Que ele ministrou, não foi? Domingo o Diego estava ministrando. Meu, achei mó lindo. Falei, nossa, esse menino chegou outro dia, rapaz. Né? Já bem parecido com a gente. E vai, sabe? E ministra e leva. Todo mundo sabe que ele tem uma certa habilidade, mas se identifica. Mas ovelha é assim. Agora você já viu, irmão? A pessoa chega num lugar, aí ouve o outro cantando, aí fala, esse negócio aí, não gostei não. Para mim, aí chega e quer mudar. Alguém já quis mudar alguma coisa assim, na sua célula, né? Não é ovelha. Não é ovelha não. A ovelha chega e fica quietinha. Ela vai seguindo o ritmo do pastor. Ela vai, então você tem que ensinar. E o que o Senhor está dizendo para nós é isso, irmão. Nós temos que aprender esse posicionamento. As ovelhas são animais que precisam de orientação. Elas não sabem se conduzir sozinho. Por que Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor? Porque Ele sabe que sozinho você não vai a lugar nenhum. Aprenda, sozinho você não consegue. Diga comigo, uma carreira solo. Não entenderam, né? Uma carreira solo não funciona para o cristão. O camarada quer andar sozinho, não adianta, irmão. Essa carreira solo aí não vai virar nada. Ah não, eu não preciso ir para a igreja. Imagina, eu tenho uma Bíblia em casa e sei orar. Tá bom, irmão. Essa carreira solo sua vai te levar a nada. A ovelha que é ovelha, ela sabe muito bem, queridos, que ela não consegue resolver as coisas sozinha, precisa de orientação. A ovelha é um animal frágil diante, sabe, do seu pregador. Então, a ovelha, irmão, ela sabe que ela é limitada. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, Ele está dizendo isso, que você precisa aprender, saber que Ele vai te defender, que Ele vai te proteger. Terceiro ponto, irmãos. O que Jesus, ou o que você pensa a respeito de Jesus? Diga para mim, Jesus é o meu porta-voz diante de Deus. Irmãos, tudo aquilo que você for pedir, tem que ser por intermédio de Jesus. Às vezes eu vejo umas orações, não tenho nada contra não, mas não é esse ensinamento. A pessoa vai orar, e ele diz, Deus, eu quero que o Senhor abra os céus e derrama a bênção. Está errado. Deus não vai fazer nada se não for por intermédio de Jesus. Nada. Não adianta você pedir nada direto para Deus. Não adianta. A sua oração, irmão, você tem que entender que Jesus é o seu porta-voz diante de Deus. João 14:3. Tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Para Deus ser glorificado, nós temos que pedir tudo em nome de Jesus. Todos os meus pedidos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu vou falar com o Pai, tem que ser, Jesus é o meu porta-voz. Por isso, irmão, agora eu pergunto, por que eu não posso falar direto com Deus?
Eu não entendi. Por que eu não posso falar direto com Deus? Você não pode falar direto com Deus porque nós somos pecadores, irmãos. A santidade de Deus é algo tremendo. Nós seríamos fulminados se nós chegássemos diante de Deus. Agora, quando Jesus ele veio, ele carregou sobre si os nossos pecados. E hoje, irmão, é por intermédio de Jesus Cristo que nós alcançamos a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. É por intermédio dele. Então você tem que entender que Jesus é o seu porta-voz. Nas minhas orações sempre eu vou dizer: Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha conceder esse milagre. Ou você vai dizer assim: meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, olha só, meu Deus, em o nome de Jesus, eu te peço. Por quê, querido? Porque sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós somos fulminados. Sem nós colado em Jesus, nosso, como diz um louvor, né, o nosso irmão mais velho, nós não vamos a lugar nenhum. Porque é por intermédio dele que nós vamos alcançar todas as bênçãos. Então, todas as suas orações têm que estar em nome de Jesus. Ele é o seu porta-voz. Ele é o seu porta-voz. E tudo que você desejar ao Pai, você tem que rogar, suplicar, por intermédio de Jesus. Ele, irmãos, ele é o caminho. Não adianta. Tem um ditado que diz: todos os caminhos nos levam a Deus. Isso é verdade, sim ou não? Não. Todos os caminhos te levam a Deus? Não. Eu te mostro isso dentro da Bíblia. A Bíblia diz em João 14,6, irmão: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, diga comigo, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o único caminho, irmão. Jesus é o nosso caminho. Jesus é o nosso porta-voz. Na hora de eu falar com Deus, eu tenho que falar por intermédio de Jesus. Se eu quiser chegar até Deus, irmãos, Jesus é o caminho. Eu tenho que caminhar com Jesus, viver com Jesus, ir para a cruz com Jesus. Eu tenho que aprender, saber quem é esse Jesus, porque é Ele, irmão. Por isso que essa é a pergunta das perguntas: quem é Jesus na tua vida? Não adianta você dizer para mim que você vai para o céu se você não caminhar com Jesus. Ele é o teu caminho. A Bíblia diz que Ele é a luz. Diz a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele é a luz, Ele que me guia. É Jesus que vai me conduzir até Deus. É Jesus que vai me levar eu até o céu. Sem Jesus, por isso que a pessoa fala assim: por que eu preciso receber Jesus? Lá em Romanos diz: com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca nós confessamos os nossos pecados para a nossa salvação. Há uma necessidade de você levantar a mão e dizer: eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Se você não fez isso, faça isso hoje. Eu achava que filho de pastor não precisava desse negócio, não. É filho de pastor, nasceu na igreja, cresceu na igreja, e é um engano tremendo. Os nossos filhos têm que renunciar e reconhecer Jesus, porque Jesus, irmãos, é o único porta-voz diante de Deus. Não existe outro porta-voz. Não existe, irmão. Não adianta. Se você quer chegar diante de Deus, perante a presença do Senhor Jesus, porque para nós irmos ao Pai, nós precisamos caminhar com Ele. Ele é a estrada que nos leva até Deus. Diga comigo: Ele é a estrada que me leva até Deus. Por que nós estávamos cantando aqui? Seja exaltado. Por que eu estou dizendo aqui de manhã, nós temos que exaltar Ele? Porque Ele é o único caminho. Jesus é o meu único porta-voz, irmão. Jesus é aquele que, ele sara as minhas feridas, Ele cura as minhas enfermidades, Ele é o meu grande amigo, Ele é o meu bom pastor, Ele é o meu caminho. O caminho da minha felicidade. Quando eu estou triste, irmãos, angustiado, eu só digo: Jesus, olha para mim, olha para dentro de mim. Jesus, me traz, derrama o óleo da alegria sobre mim, porque Jesus é o único caminho que pode me levar ao sucesso. Sabe qual é o motivo da maior angústia do seu coração? A falta desse porta-voz.
Hoje você grita e parece que ninguém te ouve. Hoje você vive uma vida desesperada e parece que ninguém está nem aí com a sua vida. Mas Jesus é teu porta-voz. A Bíblia nos mostra isso, querido. Quarto e último ponto. O que você pensa a respeito de Jesus? Diga: Jesus é minha razão de viver, a minha esperança e a minha bem-aventurança. Irmãos, esse é Jesus. Por quê? Hebreus 6:20 diz assim: onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, Jesus é minha razão de viver. Verdade. Jesus, irmãos, é a minha esperança. Irmãos, por que será que algumas pessoas não acreditam que o dia de amanhã as coisas podem mudar? Porque perderam a esperança. Deixa eu te falar, tem alguma coisa que aconteceu na sua vida que você já perdeu a esperança? Tem algo, alguém falou assim para mim, assim: puxa pastor, Deus tem te abençoado, né? E Deus tem realizado os seus sonhos. Eu vou fazer 51 anos agora, irmão, dia 6 de junho, tem uma vigília aqui, por acaso, acabou coincidindo o dia do meu aniversário. Então você é convidado para vir nessa vigília. Entendeu, irmão? Você é convidado para vir nessa vigília. Vou completar 51 anos de idade, irmãos. E eu sempre sonhei muito, eu sou acho que um José da vida. Apesar que meu nome é José mesmo. Então eu já nasci até com o nome certo. Eu sou um José da vida. E eu, sabe, alguém falou assim: pastor, qual é o seu sonho nesses 51 anos de idade? Irmão, você acredita que eu estou sem opção esse ano? Estou, irmão. O ano passado o meu sonho era ter um iPhone, lembra? Eu falava para todo mundo que era um iPhone. O que aconteceu, irmão? Não é que no final, no meu aniversário eu ganhei um iPhone. Mas iPhone, irmão, não é iPhone não, é iPhone. Era o último, hoje já tem o 5S, o ano passado era o 5, irmão. Coisa linda. E não é xing-ling não, e nem veio lá do exterior não. O meu foi comprado no shopping ali de Santo André. Ganhei um iPhone. Aí me roubaram o iPhone. Mas eu tive o iPhone por 6 meses. Irmãos, eu tinha um sonho, vaidade, né? Como o Salomão diz, tudo é vaidade, de ter um anel de pastor, irmão. Nossa, quando eu olhava na mão dos pastores, que eu via aquele anel, e eu ficava babando, né? Existe inveja santa, irmão? Então, eu ficava olhando. Aí o pastor Almir tem o da Casarão, né? Bonitão, do Casarão. E aí o pastor Aloísio deu um anel da videira para cada um. Aí chegou na primeira reunião nossa, o pastor Almir põe 2 anel no dedo, rapaz. O da videira e do Casarão. E eu sempre sento na reunião do lado dele. Fiquei babando nos anel dele. Sabe aqueles meninos pidons falando assim: ô Jesus, toca no coração dele. Eu dou uma reduzida. Porque tinha um dedão, agora ele está magrinho. E eu ficava babando, namorando o anel dele. Aí eu falei: eu vou orar. Olha só, irmão. Por isso que é bom ter um pastor. Por isso que é bom ter um amigo. Por isso que é bom ter, sabe, um porta-voz. E eu dizia assim: eu vou orar. Deus vai tocar no coração do pastor Almir. E o pastor Almir vai me dar um anel desse. Ah, vai. Ele gosta de mim. Ele vai dar. Orei, irmão. Funcionou. Ele me deu. Está com os 2 até hoje. Mas chegou no dia do meu aniversário. Os irmãos vêm com uma caixinha. Eu falei assim: vai vir um dinheiro para me comprar um iPhone. Porque meu sonho era o iPhone. O anel tinha um sonho, mas... Aí daqui um pouco, irmão, eu vejo aquela caixinha pequena demais. Falei: esses meninos estão com graça comigo, né? E cada vez mais, irmão, eu falei: meu Deus, o que as moedinhas, pode ser um cheque também, mas é a esperança, pode ser um cheque, né? De repente dobraram o cheque lá. Ô, irmãos, olha, eu confesso para vocês, irmãos, quando eu vi esse anel, meu Deus do céu, meu coração, meu Deus, meu coração quase se arrebenta de alegria. Aí, irmão, o anel não coube no meu dedo. A minha esposa falou número errado. Ela perguntou, nós estávamos saindo do culto, e ela falou assim: bem, que número que é
mesmo o seu número, né? E eu falei, irmão, o da aliança, mas a mão direita mais grosso o dedo. Aí veio, irmão, aí não cabia no meu dedo. Mas mesmo assim, irmão, eu colocava, o bichinho não saía. Tinha que ir para debaixo do chuveiro e ficar. Aí eu tinha um ouro, lembra dos ouros que vocês me deram? Para nós fazer o primeiro anel, que não apareceu tanto ouro assim. Aí eu levei lá e falei, eu vou dar uma engrossada nele e vou aumentar. Aí levei lá, irmãos, aí a menina, aí eu falei, mas quantos dias eu vou ficar sem o meu anel? Irmão, eu não tirei esse anel para nada, é a coisa mais linda que eu vejo. Mas por quê? É um sonho, é uma vaidade? É uma vaidade. Mas o meu amigo Jesus, ele me concedeu isso. Aí perguntaram esse ano, pastor, o que o senhor pretende? Eu falei, o que eu quero mais? Irmãos, eu confesso para você, o que você me der está de bom grado. Alguém falou assim, isso é muito pidoncha, a Bíblia diz que quem pede recebe. Então, irmãos, eu não tenho, hoje eu não tenho. Hoje se eu falar para você, pastor, o que você tem? Eu não tenho, irmão, porque tudo que eu imaginei um dia, Deus me deu. Tudo que eu tenho imaginado, Deus tem me dado. Verdade, irmão. Pastor, o senhor é rico. De nada, imagina, irmão, não tem nenhum dinheiro na conta. O senhor tem... Não, irmão, não sou, mas o meu pastor, ele cuida de mim, irmão. Às vezes eu estou brincando, eu falo, nossa, mas que vontade de comer uma pizza. Chega um abençoado e diz assim, pastor, vamos comer uma pizza? Vamos. Tudo isso é meu pastor, irmão. Ele sempre cuidou de mim. Pastor, mas agora é porque você é pastor de uma igreja. Não, irmão, ele sempre cuidou de mim e dos meus 4 filhos, graças a Deus. Eu tenho um pastor, eu sempre confiei nele, irmão, nos momentos mais difíceis. Eu já disse para vocês, eu tive momentos na minha vida que eu não tinha o que comer dentro de casa, já como pastor de igreja. Não tinha, meus filhinhos tudo pequenininho, porque é uma escadinha. Sabe, irmão, tudo pequenininho, não tinha uma gota de leite para colocar numa caneca para dar para os meninos ir para a escola. Mas, irmãos, no outro dia de manhã aparecia sempre alguma coisa na minha vida. Irmãos, eu sempre fui cuidado por Jesus. Irmãos, eu vou fazer 30 anos de evangelho, irmãos. Eu já vivi tudo que você possa imaginar, ainda quero viver mais algumas coisas. Mas, irmãos, até hoje eu tenho visto a glória de Deus na minha vida. Eu vejo, irmãos, que se existe um pastor, eu sou ovelha dele. Irmãos, se tem um amigo, eu sou amigo dele. Irmãos, se tem alguém que tem um porta-voz, irmão, esse alguém sou eu. Porque, irmãos, eu não tenho o que reclamar de Jesus. Irmãos, eu não tenho o que reclamar. Por isso que vocês nunca ouviram e nem vão ouvir eu dizer um dia, não vou mais na igreja, eu não vou mais. Não, irmãos, eu nunca. Você quer ver uma coisa, eu ficar doente, eu não poder fazer algo pela igreja, pelos irmãos. Sabe por quê? Porque eu sempre tive um pastor que cuida de mim. Irmãos, já teve decepção com os seus pastores? Já. Você já passou, decepções com homens de Deus? Já. Mas não te abalou? Não, irmão, porque não é eles que cuidam de mim. Presta atenção, irmão, não estou falando do pastor Zé Carlos. Eu não cuido de você. Eu sou simplesmente, irmãos, um servo que hoje Deus colocou esse rebanho nas minhas mãos. Mas não é a mim que você tem que suplicar. Não fique criando expectativa em cima de mim que eu sou que nem você. Mas o teu pastor nunca vai te decepcionar. O teu amigo nunca vai te decepcionar. O teu porta-voz pode abrir a boca e falar com ele, porque ele sempre vai te ouvir. Então, aprenda isso, irmão. Quem é esse Senhor? Por quê? Porque o que o livro de Hebreus aqui nos diz, irmão, que esse Jesus, que é a minha razão de viver, que é a tua razão, que é a tua esperança, que é a sua bem-aventurança, ele é o nosso percussor. O que é o percussor? É aquele que vai primeiro, para depois nós irmos. Jesus, ele disse, eu vou, e depois vocês vão vir. Ele disse, agora eu vou. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Mas Jesus agora, irmão, ele foi e se colocou na posição de sumos sacerdotes. Então, irmãos, eu tenho alguém que foi, e se ele foi, ele disse, eu vou e vos preparar lugar. A Bíblia diz que quando Jesus partiu, os discípulos estavam assim, todos tristes, olhando para o céu com a carinha de choro. Aí desceu, sabe, irmãos, 2 anjos assim, disseram, varões Galileu, por que vocês estão tão tristes assim? Ele disse, esse Jesus que está subindo, da mesma forma que ele está subindo, um dia ele há de descer. Irmão, Jesus é meu percussor, irmão.
Jesus hoje está à direita do meu Deus, intercedendo pela minha vida. Jesus hoje, Ele está do lado do meu Deus, cuidando de mim como um pastor, cuidando de mim como um amigo, irmão, cuidando de mim como aquele que eu grito. Ele fala: Pai, Pai, abençoa o Zé Carlá, tadinho dele, ele precisa de uma benção. É assim que Jesus fica, Ele fica assim, ó: Pai, Pai, ô Pai, olha lá, o menino está pedindo lá, está me pedindo tanto. Então, diga para o teu irmão, de uma forma santa, comece a incomodar Jesus. Comece a abrir a boca e pedir para Ele. Diga: Jesus. Você está precisando de paz? Diga: Jesus, me dá paz. Está precisando de alegria? Diga: Jesus, me dá alegria. Que ele vai ficar: Pai, ô Pai, Pai, dá paz para o menino. Jesus, fica assim, ó: Pai, dá alegria para o menino. Pai, o Anderson está casando, Pai, abre as portas lá. Pai, abençoa o Anderson lá, Pai. É assim. Lembra, irmã Maria? Irmã Maria, outro dia me ligou. O Anderson estava ruim, né? Triste. Eu fico emocionado. E eu gosto muito desse menino. É que agora ele está mais gordinho. Eu gosto muito dele. E a mãe dele ligou e disse assim: pastor, o meu filho, não sei, pastor, o que eu posso fazer. Eu disse: irmã Maria, é só Jesus, irmã Maria. Irmão, eu estava no carro dirigindo, ela falando comigo, ela disse: pastor, eu só posso conversar com o senhor, pastor. Eu não posso conversar com ninguém, só posso conversar com o senhor. E eu vi ela, irmãos, eu não sei o caminho que eu estava fazendo, eu vi essa mãe e ela com a tristeza, porque o Anderson não estava bem, estava mal. E eu disse: Deus, o que eu posso falar para essa mãe? O que eu vou dizer para essa mãe? E ela só dizia assim: pastor, você não precisa falar nada, eu só quero que o senhor me ouça. E eu só disse assim para ela: irmã Maria, fique em paz. Jesus é o nosso pastor. E olha lá, o Anderson já vai casar agora em novembro. Que bênção, né, irmã Maria? E ela disse: mas Jesus me deu ele, pastor, desde menininho, ele tem esse problema, então, mas Jesus não está cuidando até hoje. Então, irmãos, presta atenção, nós temos um pastor. E nessa hora da dor da irmã Maria, ela ligou para mim, e eu, como pastor dela, não tinha uma palavra para falar para ela. Sabe por quê? Porque eu sou igual a ela. Quando ela começou a falar, eu comecei a chorar, como eu estou chorando agora, e ela também está chorando. Então, irmãos, eu tenho tantas emoções como você, mas tenho um bom pastor que cuida. E para ter a certeza que Ele é pastor, para ter a certeza, irmão, que Ele é o teu amigo verdadeiro, para ter certeza, irmão, que Ele é o teu porta-voz, a Bíblia diz que Ele foi primeiro. Ele está hoje à direita de Deus Pai. Ele foi primeiro para garantir que nós podemos confiar nele, que nós podemos, irmãos, dizer para Ele: Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a razão do meu viver, Tu és a minha bem-aventurança. Porque Ele disse: eu vou primeiro, eu vou ser o percussor, eu vou estar lá do lado de Deus e vou estar intercedendo por você. Mas para isso você tem que ser ovelha, você tem que acreditar nesse amigo, você tem que acreditar nesse pastor, você tem que acreditar que aquilo que você pede para ele, ele vai te responder, e você tem que dizer: Jesus, Tu és a razão do meu viver, Tu és a minha esperança, Tu és a minha bem-aventurança. Porque, irmãos, ninguém aqui nessa terra vai ter todas as respostas, como eu não tive para a irmã Maria. Mas hoje a irmã Maria vê a resposta de Deus, que é o pastor dela. Hoje a irmã Maria tem que chegar aqui e dizer: seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Porque não adianta, irmão, nós só vamos viver até o momento que Deus permitir. Ninguém vai fazer hora extra aqui nessa terra. Então não adianta, eu tenho os meus dias traçados já, Deus já traçou a minha vida. Então cada dia que eu vivo, eu só estou exaltando a Deus, irmão. Eu sei que a qualquer momento, a qualquer dia, eu posso estar partindo, mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu sei que eu sou bem cuidado. Você pode aplaudir esse Jesus, irmão? Finalizando, irmãos, Ele é a nossa esperança, Ele mantém firme a nossa vida.
A Bíblia diz, ele é como a âncora. Ele está dizendo, eu fui primeiro. Jesus é a minha âncora. Sabe o que é âncora, irmão? É aquele que segura o barco, que não deixa o barco andar. Diga, Jesus é a minha âncora. Eu estou seguro, irmão. Meu barquinho não vai afundar. Tem uma música do barquinho que eu estou ouvindo numa rádio aqui, até estou gravando ela. Mas Jesus, irmãos, ele é a minha âncora, ele é a minha segurança. O seu barquinho não vai ficar mandando para lá e para cá, não. Ele não precisa ter medo, não. A Bíblia diz, irmão, que ele é essa esperança nossa. Ele vai segurar firme a sua vida, ele vai sustentar. A Bíblia diz que ele é a nossa promessa. Jesus prometeu. E a Bíblia diz que a promessa dele é imutável. O que significa isso? Não mudar. Imutável, não muda. E ele prometeu nos abençoar, abençoar toda a nossa descendência. Eu olho para os meus filhos, olho para o Tiago, para o Fabiano, para o Hélito, para o Rodrigo. Olho hoje para minha netinha Maria Eduarda, olho para o meu netinho Cauã, e eu digo, os meus netos, os meus filhos têm essa promessa. E Deus não muda. A gente muda. A gente. Falei mal, né, professora? Nós mudamos, mas Deus não muda. Você muda de acordo com a situação. Você está aqui hoje, mas quantas vezes já disse que não vinha mais na igreja? É assim. Mas Deus não muda. Desde o dia que eu fui, eu não era nada na barriga da dona Nina, Deus já tinha dito para mim, eu te amo, Zé Carlos. Foi assim. E até hoje ele não mudou. Eu vivi 20 anos, irmão, fazendo besteira da minha vida. E ele continua me amando. Eu só não sabia que ele tinha uma aliança comigo. Então, se você está aqui, deixa eu profetizar algo na tua vida. Deus tem uma aliança com você. Pastor, não adianta falar isso não, que eu não vou aceitar Jesus. Não importa, você não vai aceitar hoje, mas amanhã você vai aceitar. Porque ele tem uma aliança com você. E não tem para onde você correr. Não tem. Mas eu nem penso em ser crente, não importa, eu estou profetizando. E um dia você vai lembrar disso que eu estou dizendo agora para você. Sabe por quê? Porque você não está aqui de paraquedas não. Você não está ouvindo essa palavra porque alguém te convidou você para vir à igreja, não. Você está ouvindo essa palavra porque ele é o teu pastor. Você está ouvindo essa palavra porque ele é o teu amigo. Você está ouvindo essa palavra porque ele é o seu porta-voz. Você está ouvindo essa palavra porque ele é a única razão do teu viver. Amém, queridos? Então, amados, eu quero concluir dizendo o seguinte para você. O que você pensa a respeito de Jesus? Jesus é teu verdadeiro amigo? Jesus é o teu bom pastor? Jesus é o teu porta-voz? Ele é a razão do teu viver? Jesus é a tua esperança? Leve essa pergunta no seu coração, se coloque sob os pés. O que Jesus, ou o que você pensa dele? Eu quero que você feche os olhos. Nosso ministério de louvor não está aqui, mas nós vamos pôr um som lá no fundo. Eu quero que você possa abrir o teu coração agora.